Ao início eu estava um bocadinho entusiasmado com as eleições presidenciais porque estava desligado delas, quando ouvia com muita frequência nos mídias tradicionais: caramba, a direita está cheia de candidatos. E eu, olha boa, vai ser uma boa eleição, disputada, vários espectros de direita, e depois começo a ouvir o nome Almirante Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes, e eu fico, bem, então mas onde é que andam os candidatos de direita? Aparentemente o Almirante Gouveia e Melo tornou ainda mais claro qual é o seu posicionamento político, desde logo pela sua opinião sobre a nova lei de estrangeiros e pelo modelo de Presidente da República com o qual ele mais se identifica, escolhendo uma figura que para ele era a ideal. Vamos passar a tudo isso e deixem-me que vos diga, o Almirante Gouveia e Melo não só não é de direita, como também não é de centro, é um esquerdista como os outros. E portanto, vamos ver esta notícia e faremos uns comentários. Ora, como eu dizia, Gouveia e Melo diz que a lei de estrangeiros não foi a melhor e a economia pode sofrer. O candidato presidencial não quis comentar o apoio passista, o apoio de passistas, assim é que é, a António José Seguro, e responde a Marques Mendes dizendo que só há um Gouveia e Melo e não dois, como sugeriu. Graças a Deus, um já é mau que chegue, não quer dois Gouveias e Melos, diga-se de passagem. O candidato presidencial considerou esta sexta-feira que a regulação contemplada na nova lei de estrangeiros não foi a melhor e assinalou que a economia vai sofrer sem imigrantes para fazer trabalhos menos qualificados. O Almirante Gouveia e Melo tem zero a dizer sobre o regresso dos nossos emigrantes que estão fora do país e que, se calhar, com condições de vida minimamente aceitáveis, nomeadamente acessibilidade à habitação e com um bocadinho menos de salário, porque eu até acredito que haja portugueses que voltassem com um bocadinho menos de salário, mas com condições de vida adequadas, não tem uma palavra a dizer a essas pessoas, mas diz que precisamos de mais imigrantes com mão de obra pouco qualificada, mas depois também diz zero quando fala, ele já falou muitas vezes, de tecnologia e inovação. Então, e quando a tecnologia e inovação começarem a preencher vagas de mão de obra menos qualificada, o que é que fazemos a estas pessoas? É que há culturas antagónicas, há tensões sociais a serem criadas, há uma completa substituição populacional a acontecer em Portugal e em outros países da Europa, e o Almirante Gouveia e Melo tem zero a dizer sobre o assunto. Está mais preocupado é com os numerozinhos da economia do que propriamente com a subsistência do seu país. Sabe Deus o que é que o Almirante Gouveia e Melo considera sequer que é Portugal. Esta regulação não me parece que tenha sido a melhor. É uma regulação que vai fazer algum efeito. Eu sou contra decidir sobre stress sem informação e com base em impressões e em ódios que se estão a gerar na sociedade portuguesa. O Almirante Gouveia e Melo, com um comentário destes, está à esquerda de António José Seguro. Neste momento, este é o meu argumento. Dos candidatos presidenciais principais, o Almirante Gouveia e Melo é o candidato mais à esquerda. António José Seguro está à sua direita, Luís Marques Mendes está à sua direita, André Ventura está à sua direita. Podemos falar de candidatos que eu, apesar de tudo, acho que estão à sua esquerda. António Filipe, por exemplo, o candidato do PCP, que apesar de tudo, sem dúvida que está à esquerda do Almirante Gouveia e Melo. Mas dos principais, o candidato mais à esquerda é o Almirante Gouveia e Melo. E já deu todos os indícios sobre isso. Entre o socialismo e a social-democracia, o que quer que isso signifique, que é estar em cima do muro, objetivamente, que é o que ele tem estado em todas as suas entrevistas. Diz que tem que se regular a imigração, mas faz uma nova lei de estrangeiros francamente insuficiente e ele está contra porque está-se a legislar com base no ódio e no preconceito e na falta de informação. O Almirante Gouveia e Melo é uma marioneta globalista que não tem qualquer tipo de credibilidade, no meu entender, aliás, além de ter chamado criminosos às pessoas que não queriam a pica, na altura, se é que me faço entender. E estou a dizer, obviamente, com estas palavras por causa do YouTube. Ele diz, afirmou o candidato durante uma visita à empresa de estaleiros navais, a USTC, em Viana do Castelo, onde vai receber o apoio do autarca socialista Luís Nobre, segundo apurou a Lusa junto de fonte da candidatura presidencial. Gouveia e Melo alertou que a economia não muda de paradigma de um dia para o outro, pelo que, se a imigração para trabalhos menos qualificados for fechada, o país fica sem gente para fazer esses trabalhos, portanto, a nossa economia vai sofrer. Temos que ser inteligentes, temos que fazer esse processo gradual. No futuro, esta lei fará todo o sentido. O Almirante Gouveia e Melo tem que ter preocupações claras e não é estar em cima do muro dizendo eu sou contra esta lei porque tem ódios na sua base, mas no futuro ela vai ser inteligente porque
efetivamente o paradigma vai alterar e, portanto, sou a favor dessa lei. Mais uma vez, toma os dois lados da barricada, está em cima do muro. Isto é a posição mais fácil. Isto que o Almirante Gouveia Melo tem feito de entrevista após entrevista é o mais fácil. Estar em cima do muro e não ter opinião sobre nada é criar uma estratégia de mínimo denominador comum em que diz coisas tão banais que toda a gente se identifica. Mas se tudo o que o Almirante diz é o mínimo denominador comum em que toda a gente se identifica, é morno, bom, enfim, isso não é um candidato presidencial, é, sei lá, um apresentador televisivo que visa agradar toda a gente porque não está a tentar conquistar votos. E dizer que é o presidente de todos os portugueses para não ter opinião sobre nada não é uma justificação, Sr. Almirante, diga-se de passagem. Questionado sobre se a política do PS de António Costa relativamente à imigração, o candidato presidencial observou que, na altura, a economia precisava muito de trabalhadores não qualificados. De alguma forma, nós abrimos as portas de forma descontrolada e agora estamos a enfrentar o problema dessa abertura, indicou. Para Gouveia Melo, devia ter havido um maior controle e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras não deveria ter sido desmantelado porque isso ainda fragilizou mais esse controle. Mais uma vez, em cima do muro. Por um lado, imigração controlada, nova lei de estrangeiros, preconceito, ódio, desinformação. Por outro lado, António Costa geriu mal a imigração, não deveria ter desmantelado o CEF e houve um descontrole sobre a imigração. Homem, pode tomar uma posição sobre alguma coisa ou é pedir demais? Será que pedir as suas opiniões políticas enquanto candidato político é exigir demais de si? É que faz-me confusão este tipo de posicionamentos. Vocês veem que de parágrafo a parágrafo há uma contradição no que diz e há uma defesa de tudo e mais alguma coisa. É absolutamente um denominador comum. Ele sim é um demagogo e um populista porque não tem opinião sobre absolutamente nada. Não sei se está aqui a parte do Mário Soares, mas basicamente nem preciso de ler essa parte porque também não tem grande coisa. O Almirante Gouveia Melo sobre Mário Soares disse basicamente, acho que foi questionado sobre qual é que era a sua, presidência ideal, qual é que era o seu modelo de presidência ideal, ao qual o Almirante Gouveia Melo responde Mário Soares. E, portanto, os ditos votantes de direita que andam por aí dizem não, o Almirante Gouveia Melo é um homem de direita, tem um posicionamento claríssimo sobre o facto de ser de direita. Sempre que vai passando uma semana, sempre que há uma nova entrevista, temos uma novidade sobre quão em cima do muro o Almirante Gouveia Melo está. Vamos regular a imigração? Sim, é importante, temos que o fazer. Vamos fazer uma nova lei de estrangeiros? Não, porque essa nova lei de estrangeiros tem como base o ódio e a desinformação. Eu sou um homem que quer agregar todos os portugueses e, portanto, não rejeito os votos de espectro político nenhum. Eu sou superior ao espectro político, sou superior aos partidos, mas depois não tenho opinião sobre nada. É que os partidos, enquanto instituições que podem ter vícios antigos, são um problema, mas os partidos ao mesmo tempo servem para posicionar o candidato sobre o que pensa. E a questão do Almirante Gouveia Melo, que ele acaba por ter em vantagem, número 1, uma operação logística que poderia ser gerida por qualquer pessoa com capacidades para esse efeito, isso não o torna um bom candidato para Presidente da República, e depois não tem opinião sobre absolutamente nada porque diz tudo e o seu contrário para ver se caça os votos do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, que para todos os efeitos ainda são uma maioria no Parlamento português juntos. E, portanto, no fundo, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Tenho desprezo por mornos e, diga-se de passagem, tenho mais desprezo por mornos do que por figuras convictas opostas ao meu espectro político. Honestamente, se há coisa que me irrita são pessoas em cima do muro. E prefiro uma pessoa convicta do outro lado da barricada do que um morno em cima do muro que não tem opinião sobre nada e que a única coisa que faz é gerir o mínimo denominador comum para alcançar um cargo. Tenho total desprezo por essas pessoas, prefiro que as pessoas digam ao que vem. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.